Amém, graças a Deus. Vamos ler, irmãos? Graças a Deus. Obrigado, Carlinhos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam iniquidade. Amém? Podeis sentar? Gostaria que no seu lugar você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Pai, antes de tudo nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, que são tantos. Pai, perdoe, ó Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti pela Tua presença aqui nesse lugar. Toma o melhor lugar aqui, Senhor, porque nós queremos desfrutar da Sua presença. Deus, em nome de Jesus, que os nossos irmãos venham compreender a Tua palavra, que ninguém, Deus, saia daqui sem antes compreender aquilo que o Senhor tem para falar com cada um. E nós sabemos, Deus, pelo Teu poder, que essa palavra servirá para todos, do mais novo ao mais velho. Pai, te agradecemos mais uma vez pela Tua presença em nós. Amém e amém. Graças a Deus, irmãos. Eu não sei vocês, mas eu tenho o pressentimento, na verdade a certeza, que nós estamos vivendo numa época de uma confusão espiritual, sabe? Cada um com uma denominação diferente, sabe? Cada mês lança um livro diferente, com uma intenção diferente, cada dia aparece um pastor mais estranho que o outro. Essa semana eu recebi um vídeo de um pastor chamado Felipe, mas ele não parece nada com Felipe, porque normalmente o nome, por exemplo, meu nome é Robson, eu tenho cara de Robson, não tem? Não é? Pedro tem cara de Pedro, não é verdade? Carlinho não tem cara de Carlinho, porque o cara é desse tamanho tem nome de Carlinho, né? Então, mas esse pastor, ele tem um cabelo grande, barba, usa batom, canta igual uma mulher. Quem já viu essa pessoa? E faz questão de ser chamado de pastor. Gente, que confusão que nós estamos vivendo. Paradoxalmente, nunca houve tanta superficialidade espiritual, tanta falta de conhecimento bíblico sólido, tanta ausência de santidade. Incrível que essas pessoas professam a Cristo. E é onde que entra a confusão, porque as pessoas falam que têm fé, falam em nome do Senhor Jesus, e no final você vai ver que pelos frutos, infelizmente, não procedem do Senhor. E essa realidade que nós vivemos hoje, eu citei só um exemplo, tem vários. Tem um pastor que ele se veste como um padre. Estávamos falando disso com o pastor esses dias, usa uma luva branca, até que sim, e sai rodando. Quem já viu, gente? Meu Deus do céu, onde que nós vamos parar? Onde que nós vamos parar? E essa realidade nos leva a uma pergunta fundamental que serve para todo mundo que se denomina cristão. Todo mundo que está aqui é cristão? Então, essa pergunta ela serve para você, que se considera um cristão ou uma cristã. E a pergunta é essa: a minha fé é verdadeira ou falsa? Não tem como você me responder essa pergunta. E não tem como eu responder essa pergunta para você, porque cada um de nós sabe aonde que está o ralo da sua vida. Né, irmãos? Então, eu acredito que vocês precisam fazer essa pergunta para si. Não é uma curiosidade teológica, é uma questão de vida eterna. A sua fé, a minha fé, é uma fé verdadeira ou uma fé falsa? Vocês já fizeram essa pergunta? Já, irmãos? O próprio Jesus advertiu sobre essa distinção crucial quando ele disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ele coloca uma objeção: mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Essas palavras, meus irmãos, elas devem causar em cada um de nós um temor muito grande. Porque diante dessas verdades que Jesus disse, nos revela que
que a fé que professamos, na maioria das vezes, é uma fé que nós não possuímos. Existe uma fé que nós declaramos, mas nós não demonstramos. Eu conheço um rapaz em São José da Lapa, ele era das missões que nós fazíamos, ele falava categoricamente: eu tenho fé. Eu sou todo atrapalhado, mas eu tenho fé. Eu não vou na igreja não, mas eu tenho fé. A coisa mais rara do mundo é orar, mas eu tenho fé. Faz algum sentido para você? Para mim não faz, não. Na verdade, uma fé que convence homens, mas não convence o Senhor. Não convence a Deus. Olha, na verdade, irmãos, a melhor forma de nós identificarmos se nós estamos no caminho que a palavra de Deus nos pede é olhar para trás. É olhar para a igreja primitiva. É olhar para a igreja que nasceu lá em Atos 2. Porque quando olhamos para a igreja primitiva descrita em Atos, nós vemos lá, testemunhamos cristãos entregando a sua vida por amor a isso aí que você está segurando, a sua Bíblia. Por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Essas pessoas entregavam as suas vidas, diz Atos 2,42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eram cristãos que vendiam as suas propriedades para suprir as necessidades dos irmãos. Está lá em Atos 2,45. Eles oravam, irmãos, com tanto fervor, que diz a palavra que as paredes tremiam. E não tinha nada a ver com som, não tinha nada a ver com caixa de som para tremer o ambiente. Era o poder do Espírito Santo de Deus. E o que eu estou falando para vocês aqui, irmãos, não é uma historinha, isso é um fato. Amém? Isso está lá em Atos, capítulo 4, versículo 31. Além dessas paredes tremerem, eles consideravam um privilégio serem julgados dignos de padecer afronta pelo nome do Senhor Jesus. Isso está lá em Atos capítulo 5, versículo 41. Eu gostaria de ler esse último com vocês. Atos 5, 41. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados. Hoje, meu irmão, a gente não suporta humilhação. Acredito que não acontece aqui na igreja, mas se você for humilhado hoje, talvez você não volte mais. Vocês entendem, irmãos? Hoje nós não podemos ser humilhados. O texto original diz que eles tinham como privilégio serem julgados dignos de padecer afronta pelo nome do Senhor Jesus. Em contraste, observamos hoje uma geração de cristãos que professam Jesus, mas buscam uma fé conveniente, uma fé que não exige sacrifício. Hoje em dia, ser cristão é você colocar a sua melhor roupa, como o Júnior falou aqui, você ir numa igreja top, e no momento do louvor eles apagam as luzes e cria-se aquele ambiente, você adora aquela coisa toda linda, maravilhosa. Não estou falando que isso é errado, não, irmãos. Desde que o coração seja verdadeiramente rendido ao Evangelho do Senhor. Mas hoje, os nossos irmãos, eles criam uma fé que não exige sacrifício, que não interfere no estilo de vida. Você entra na igreja e você fica lá 10 anos e você nunca é confrontado pela verdade. Irmãos, evangelho confronta. O evangelho não amacia ego. O evangelho não fala, está tudo bem com você. Não. Irmãos, é guerra, como diz o pastor Elcio. É guerra. Uma fé que oferece céu sem cruz. Onde se viu isso, irmãos? Um evangelho que oferece coroa sem cruz. Um evangelho que oferece glória sem sofrimento. Um evangelho que sem perseguição, uma fé sem provação. O Senhor Jesus, Ele nunca nos prometeu uma vida sem percalço. Nunca, irmãos, o Filho de Deus, Ele foi crucificado. O Filho de Deus. E nós que fomos enxertados nele, nós não podemos passar uma luta porque, meu Deus, eu não aguento mais, porque tanta luta, Senhor. E nós devíamos olhar para a palavra e ver que a tribulação produz em nós o quê? Perseverança. A Rose contou aqui com alegria a história do irmão dela, o Bené. Tem coisas que só Deus faz, meus irmãos.
Vocês acham que isso tem a ver com médico? Fala a verdade, irmãos. Puxa vida, o cristão, ele tem que passar por luta sim, irmãos. Se você não passa por luta, olha para a sua vida, tem algo errado. Pastor, pelo amor de Deus, que dia que eu vou ouvir uma palavra que vai me colocar de pé hoje? Todo culto que nós pregamos, o evangelho aqui o evangelho é para melhorar a sua vida. O evangelho, ele sempre vai extrair algo de você, para que a cada dia você seja parecido com o Senhor. Amém, irmãos? Então, Jesus nunca nos prometeu uma vida sem percalços, sem luta. E essa fé, talvez seja a fé que o apóstolo Paulo chamaria de outro evangelho. Porque se o evangelho que nós seguimos, cremos, ele não nos tem nos provado, não tem provado a sua igreja, talvez seja um outro evangelho, como diz lá em Gálatas capítulo 1. Às vezes nós colocamos o problema no tempo, não é? Onde nasce o nosso saudosismo. Na minha época, quando eu era jovem, eu cantava, eu participava do culto de jovens, o lado de cá só tinha jovens, o lado de lá tinha só idoso, e era uma beleza, a gente cantava, eu via aquele irmão levantando a mão, orando, a camisa toda suada, e orávamos durante 1 hora sem parar. Aí você vai e coloca a culpa no tempo, isso era lá atrás, hoje não é. Naquele tempo eu tinha tempo. Na verdade, o problema não está no tempo, o problema está na nossa fé. O problema não está na cultura, porque culturalmente eu tenho ouvido muito isso, esses tempos para trás. Culturalmente somos uma nação que não gosta de ler. Consequentemente, eu não vou ler a Bíblia. Ninguém na minha nação, a nossa nação tem a cultura de não ler a palavra de Deus, então eu também não vou ler. O problema não está na cultura, o problema está em nós. Sempre vai estar em nós, sempre. Quando olhamos para a igreja primitiva, nós vemos os nossos irmãos experimentarem uma fé que transforma. Nessa geração nós temos experimentado uma fé que apenas informa. Irmãos, a informação hoje para nós, para muitas pessoas, fazem de nós crentes. E não é isso. A igreja não pode viver de informação. Você não pode viver apenas os sermões que nós pregamos aqui, irmãos. É pouco demais, não é, Maurício? É pouco. Se você tem sido um cristão apenas nos cultos, eu tenho que te informar que falta isso aqui para você cair no mundo. Você precisa ser igreja lá na sua casa. Você precisa abrir a sua Bíblia lá na sua casa. Na sua casa você precisa cantar ao Senhor, mesmo que seja uma voz desafinada, não tem problema, cante o Senhor. Ore ao Senhor lá na sua casa, né, Jaime? Adore o Senhor lá na sua casa. Não alimente apenas no culto de quarta e domingo, não faça isso. Senão você vai morrer de fome, irmãos. Em nome de Jesus. Na igreja primitiva havia uma fé que lhes custava tudo. Aquele povo entendia que seguir a Cristo, irmãos, podia custar até mesmo a sua vida. E eles estavam dispostos. Porque a fé era uma fé verdadeira. Eu separei aqui, para não ficar nas minhas palavras, algumas características da fé falsa. A fé falsa, primeiro, é meramente intelectual. Abra sua Bíblia lá em Tiago 2,19. Enquanto você abre, quem tem a fé falsa conhece sobre Deus, mas não conhece a Deus. Quem tem a fé falsa pode conhecer vários versículos, pode conhecer toda a doutrina reformada, pode até mesmo explicar a Trindade, discutem até assuntos teológicos, mas não passa de apenas um nível de intelectualidade. É apenas uma compreensão sobre Deus. Olha o que Tiago diz no capítulo 2, versículo 19. Ele diz assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem, meu Deus do céu, e estremecem. Poxa vida. Essa fé que Tiago se refere, meus irmãos, é uma fé que se contenta apenas com a ortodoxia. Eu estou lendo um livro que fala sobre ortodoxia e ortopraxia. E quando eu cheguei nessa parte, eu estou assim, meu Deus, para que isso vai servir na minha vida? Eu vou compartilhar com vocês que tem um fundamento incrível.
A palavra ortodoxia, ela é dividida em duas partes, para a nossa compreensão. Ortos significa correto, está tudo certo. E doxa significa compreensão, ou seja, ortodoxia significa uma compreensão correta, bacana. E apenas compreender de forma correta o Evangelho do Senhor não é suficiente, não, irmãos. É onde muitas pessoas erram. Eu compreendo, eu sei que o homem, ele não pode trair a sua esposa. Apenas compreender, sem colocar em prática, não vale de nada, não, irmãos. Não vale, não. Olha só, a ortopraxia, é isso que Tiago estava exigindo dos judeus que haviam se dispersados, né? A palavra ortopraxia também é dividida em duas partes. Ortos, que significa correto, e praxia, prática. Então, a ortopraxia significa uma prática correta. Um não anula o outro. O cristão, ele precisa sim da ortodoxia e ele precisa da ortopraxia. Por quê? O conhecimento sem a prática também é algo que é inútil. E eu vou dar um exemplo para você. Eu falei sobre o homem, né? O homem, talvez os homens aqui nessa noite sabem que precisa ser fiel à sua esposa, certo? Porque a palavra de Deus diz, e você sabe disso, não é? Então todos nós que somos homens, somos casados, nós temos esse conhecimento de que nós não podemos trair a nossa mulher, por quê? Porque a palavra diz e porque nós temos esse conhecimento, certo? Mas o que adianta nós sabermos e olhar para toda mulher que passa na rua? O que adianta, entende? O que adianta você saber que você precisa ser fiel e no seu telefone ter conteúdos pornográficos? O que adianta? Vocês entendem, irmãos? Graças a Deus. Não adianta você ter o conhecimento de que na sua boca não pode conter palavras torpes. Você sabe disso porque a palavra de Deus diz, e você sabe disso. Mas vai ver, irmão, que a nossa boca está mais suja que o vaso sanitário da igreja. Vocês entendem que apenas saber não é suficiente? Não vale de nada você apenas saber. Vocês precisam colocar em prática. Ter o conhecimento sobre é necessário? Lógico, óbvio. É a mesma coisa de um avião voar com uma asa só. É necessário a ortodoxia e a ortopraxia. É necessário o conhecimento e indispensável a prática. Amém, irmãos? É isso que Tiago estava batendo nos irmãos. Não adianta você ter o conhecimento, você jovem, que você precisa honrar os seus pais. Você sabe que você precisa honrar os seus pais. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz e porque você também tem esse conhecimento. Mas o que adianta você honrar mais o seu amigo tolo da escola, você honrar mais o seu pastor, do que não honrar os seus pais? Vocês entendem, irmãos? Disso vale a sua vida eterna, irmãos. Isso é ser igreja. Isso é ser uma igreja. A fé que Tiago se opõe é um tipo de fé que pode defender a Trindade, explicar a justificação pela fé, explicar a soberania de Deus, mas a sua vida permanece inalterada por essas verdades. Temos diante de nós a palavra, frequentamos uma igreja bíblica, sabemos de toda a verdade, mas nós não colocamos em prática. Segundo, a fé falsa é temporária e emocional. Jesus, na parábola do semeador, em Marcos capítulo 4, eu gostaria que vocês abrissem. Marcos 4, versículo 16 e 17. Marcos 4, 16 a 17. Diz assim na minha Bíblia. Outras são como a semente que caiu no terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Contudo, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, ou um atribulado, né, irmãos? Ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Essa fé se caracteriza por grandes emoções no início.
Irmãos, isso é perigoso demais. Decisões impulsivas, sem pensar. Você que está casado, não toma decisões sem pensar no momento de emoção. Não faz isso não. Vai dar errado, vai dar errado. Não se cria um ambiente de adoração. O Espírito Santo, ele não é atraído por um fundo musical. O Espírito Santo, ele não é atraído por uma fumaça. Não que seja errado, tá, irmãos? Estou fazendo só um paralelo. O Espírito Santo, ele não é atraído por um pedido seu. Vem cá, Espírito Santo. Não, o Espírito Santo, na verdade, tudo isso é emocionalismo, tá, irmãos? Porque o Espírito Santo, ele é atraído aonde há obediência, aonde há renúncia, aonde há conformidade com a sua palavra. Porque se não houver conformidade com a palavra, então o Espírito Santo, ele está lá no centro de Macumba também, porque lá eles falam sobre Jesus. Ué. Então tem que ter conformidade com a palavra. Muitos experimentam momentos marcantes, estão em um estágio de sofrimento absurdo. Talvez você se identifique. E através de um ambiente mecanicamente criado, acabam se emocionando e, abre aspas, aceitando Jesus. Olha o estrago, irmãos. Não é aquela renúncia, não é aquele encontro com a palavra onde você é confrontado e de repente você realmente se entrega, você olha para você e vê quão sujo você está, o quão dependente de Cristo você precisa estar. Aí naquele momento de aquebrantamento você não vê saída a não ser Cristo, que é o único caminho, única verdade e única vida. Não, aí tira tudo isso e vamos colocar luzes, vamos colocar uma música, vamos colocar um pastor eloquente, que ele não vai poder falar de pecado, porque se falar de pecado ele vai afugentar um tanto de irmão. O irmão não volta. O irmão não volta. Aí, irmãos, quando vem a prova, quando vem a palavra de Deus confrontando o pecado, quando o curso do discipulado se torna claro, essa fé que foi produzida de forma mecânica nessa pessoa, ela se esvai como neblina. Aí não tem firmeza, é isso que Jesus está falando aqui, ó. É isso que Jesus está falando. Outras são como a semente que caiu em terreno pedregoso, ouvem a palavra de Deus e logo recebem com alegria, entusiasmo demais a conta. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmas, que é o discipulado, permanecem por pouco tempo. Gente, quantas pessoas que não entraram aqui igual um furacão na nossa vida, gente? E não deixou saudade, gente? E Jesus continua falando, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Ah, meu Deus do céu. Eu percebo, irmãos, que nós temos que desconstruir algumas coisas. E dando esses exemplos, eu não quero nos colocar como melhor do que essas igrejas aí. Não é isso, irmãos. Não é isso. Eu estou pregando para a nossa igreja, para o nosso rebanho. Você está aqui até agora porque você tem juízo. Amém? Amém. Graças a Deus. Amém. Terceiro, a fé falsa busca os benefícios sem o compromisso. Benefícios sem compromisso. Meu Deus. A fé falsa quer as bênçãos de Deus sem o senhorio de Cristo. A pessoa que tem a fé falsa, ela busca pela saúde, não é errado buscar pela saúde. Ela busca pela prosperidade, e também não é errado buscar pela prosperidade. Prosperidade é bíblico, tá, irmãos? Desde que não esteja no lugar de Deus. As pessoas que têm a fé falsa, ela busca a felicidade, mas rejeita a santidade. Quer o céu, mas não quer largar o mundo. Quer a salvação, mas não quer o Salvador. Quem que não quer um Salvador aqui, gente? Está indo para o inferno. Aí Jesus chega. Quem que não quer ser salvo, gente? Está afundando lá no mar, está se afogando, igual o Pedro estava descendo. Jesus estica a mão. Quem que não levanta a mão? Ah, eu quero ficar aqui, deixa eu morrer. Não, você vai estender suas mãos. Você vai querer ser resgatado. Você vai querer um Salvador. Mas Jesus, ele além de Salvador, ele é nosso Senhor. O Senhor, ele vai exigir de você renúncia. O Senhor, ele não te aceita do jeito que você está. Você precisa mudar. Não é verdade, irmãos?
Esse tipo de fé é o tipo de fé mais comum nos dias atuais. Você quer porque quer que Cristo faça algo por você. É uma fé condicional, é uma fé conveniente e uma fé utilitarista. E eu anotei aqui para não esquecer. A fé condicional, eu creio, mas apenas se Deus fizer algo por mim. Você precisa ver para crer. A fé conveniente aparece nas bênçãos e desaparece nas provações. Quando você está bem, o salário está caindo lá na conta, você está, oh glória a Deus, falando em língua, sapateando. Aí na hora que a aprovação vem, você não tem fé mais. Oh céus, oh, por que você está fazendo comigo, Deus? A fé utilitarista trata Deus como o gênio da lâmpada. Você só busca a Deus quando você precisa fazer um pedido. Ah, Jesus, eu não estou aguentando. Aí você lembra de Deus. Vocês entendem, irmãos, que nós temos muito mais do que nós merecemos. Nós temos tudo, irmãos. É um meio de graça nós termos uma família, é um meio de graça nós estarmos inseridos numa igreja bíblica. Nós não merecemos não, irmãos, não merecemos não. Não merecemos. Eu não sei o que Deus vê em nós, de verdade. Porque, irmãos, aqui na igreja, nesse contexto, é maravilhoso ser igreja, é bom demais. Eu não vejo a hora dessa palavra acabar para me abraçar vocês, para me cumprimentar vocês. Não vejo a hora. Ser igreja que é bom demais. E lá fora? É lá fora que nós precisamos ser igreja. Não é, irmãos? Vocês estão entendendo? Amém. Graças a Deus. Uma fé sem renúncia, que quer que Cristo seja o seu Salvador, mas não como Senhor. Eu disse isso um pouco mais atrás. Vocês lembram de Simão, o mágico? Lembram? O camarada, ele creu, porque a palavra de Deus diz que ele creu, ele foi batizado, quando ele testemunhou o poder dos apóstolos, ele quis comprar o poder do Espírito Santo com dinheiro. Ele queria apenas o poder do Espírito Santo, ele não queria que a sua vida fosse transformada. É uma fé interesseira, uma fé falsa. Judas Iscariotes seguiu Jesus por 3 anos, aprendeu demais, foi um dos discípulos. Mas quando ele viu que Jesus ele não era o discípulo, o Messias que ele tanto queria, decidiu traí-lo. O jovem rico, exemplo maravilhoso de Mateus 19, queria a vida eterna, mas não queria renunciar. Queria a vida eterna, mas não quis renunciar. Evangelho, irmãos, tem a ver com renúncia. Ser cristão tem a ver com renúncia. Abrir mão da sua vida. Negar a si mesmo é renunciar. São muitas as características que identificamos uma fé falsa. A fé verdadeira não negocia com Deus. O cristão que realmente tem uma fé verdadeira, ele vai olhar para Jesus e vai simplesmente render. Simplesmente vai aceitar, meus irmãos. Um cristão verdadeiro, tá, irmãos? Olha o que Jó disse lá em Jó capítulo 13, versículo 15. Jó 13, 15. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Ainda que ele me mate. Ah, meu Deus do céu. Precisamos desenvolver uma fé comprometida com Jesus, uma fé rendida ao Evangelho, ao contrário de uma fé parasitária, não sei se existe essa palavra, que quer apenas sugar os benefícios, eu quero aquilo que Deus tem para mim. Quem já foi num culto que a pessoa até levanta a mão, recebe aí, irmão, e a pessoa faz assim, ó, ô irmão, meu Deus, eu sou doido para fazer isso aqui, mas aqui é uma igreja bíblica. Receba, oh Jesus amado. Uma fé relacional, onde nós entregamos totalmente aquele que se entregou na cruz por nós. A fé verdadeira é uma fé onde a pessoa, o portador dessa fé, ele renuncia às suas próprias vontades. Chega de falar de fé falsa, vamos falar agora da fé verdadeira.
Amém? A fé verdadeira, ela produz uma transformação real. Real, irmãos. A fé verdadeira não deixa ninguém como estava. Não deixa, não deixa. Ela regenera. A fé verdadeira, ela renova. A fé verdadeira, ela transforma a criatura no filho. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Alguém me dá água aqui, ô filho? Me dá água. 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Efésios capítulo 2, versículo 10, também diz algo incrível. Diz assim: porque somos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as obras as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Existe um processo, obrigado, filho. Existe um processo da transformação. Ninguém é transformado da noite para o dia, não, meus irmãos. Você não vai virar um super crente hoje, não, mas é um processo. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim, meus irmãos: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu Deus. Essa transformação acontece através, primeiro, da renovação da mente, mudança de pensamento. Segundo, a comunhão com o crente. Você precisa congregar, irmão, pelo amor de Deus. O crente precisa congregar. Terceiro, vigilância. Vigia. Satanás é barulhento, irmãos. Você não, de repente, se acorda, pequei. Não, é barulhento. Você vai pecar consciente, gente. Aquela pessoa que fala, o pecado na sua vida foi um acidente. Eu pequei, isso não existe, não. Você peca sabendo. Ué, será que é só eu que peco sabendo? Vocês pecam sabendo também, não pecam? Achei que vocês não pecavam sabendo, não, gente. Vai. Essa transformação não é apenas externa, ela começa por dentro. É onde ninguém vê. As pessoas do seu lado não vão ver que você mudou hoje. Sabe? É uma mudança de natureza, não apenas de comportamento. O novo nascimento produz novos desejos. Se você desejava cometer pecado, você começa a olhar para outra coisa. Novas afeições, nova direção de vida. Acontece no homem e na nova mulher uma alteração, a natureza é alterada. Antes você era caído, a sua carne ela era rendida ao pecado. Agora você recebe uma nova natureza, você é recriado, segundo a palavra de Deus. As pessoas amarguradas aprendem a perdoar. Gente, eu era avacaiado demais, irmãos. Pessoas egoístas se tornam generosos. Eu não vou falar de dinheiro, fica tranquilo. Orgulhosos desenvolvem agora a humildade. Medrosos encontram coragem. Aplicando essa parte até aqui, meus irmãos, a fé verdadeira te transforma de forma progressiva, não a imagem de Adão, mas agora na imagem de Cristo. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Segundo, a fé verdadeira se manifesta na obediência. Abra sua Bíblia em 1 João. 1 João capítulo 2, nós vamos ler o versículo 3 e 4. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Dessa forma sabemos que o conhecemos. Como, irmãos? Se obedecermos aos seus mandamentos, ou seja, sermos obedientes. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, versículo 4, é mentiroso, e a verdade não está nele. Se você diz que conhece Jesus, se você diz que o conhece, e não obedece os seus mandamentos, não obedece a palavra de Deus, você é mentiroso. Eu sou um baita mentiroso.
se eu não obedecer o que está escrito nessas palavras aqui. A fé verdadeira não vê a obediência como fardo. No início da minha conversão, meus irmãos, vocês acreditam que eu cheguei a colocar na balança? Ah, meu Deus, nossa, eu vou ter que parar de... Não, eu vou ter que parar de falar aquele palavrão. Gente, eu vou ter que cortar a amizade com aquela pessoa. Nossa, será que realmente vale a pena? No meu início foi assim, no seu início foi assim também? Vou ter que parar de receber aquela fofoqueira na minha casa. Nossa, vou ter que parar de falar mentira. E agora, hein? Vou ter que dar dízimo. Oh, meu Deus do céu. A fé verdadeira não vê a obediência como fardo, e sim como um privilégio. Eu quero ler novamente com vocês Atos, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 40 a 42. Atos 5, do 40 a 42. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Se você não entendeu até aqui, eles chamaram os apóstolos, porque eles foram convencidos do discurso de Gamaliel, e mandaram quebrar o pau neles. É isso aqui, tá? Depois ordenaram-lhes que não falassem o nome de Jesus, e os deixaram sair em liberdade. Versículo 41. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de terem sido humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixaram de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Meu Deus do céu, irmãos. Irmão, se eu tivesse no lugar deles aqui, eu não anunciaria Jesus. Cara, depois de apanhar, eu vou falar de Jesus e vai bater de novo. Não quero. E, irmãos, exemplo para nós. A palavra de Deus é exemplo para nós hoje. Não o obedecemos para sermos salvos, mas porque fomos salvos, o obedecemos. A obediência, ela flui naturalmente de um coração transformado pela graça. Se você realmente compreendeu o Evangelho, você não tem dificuldade em obedecer. Não tem dificuldade. Não tem. Terceiro, a fé verdadeira persevera nas dificuldades. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 10 a 12. A fé genuína não é abalada pelas circunstâncias adversas. 2 Timóteo 3, do 10 ao 12. Entretanto, você tem seguido de perto o meu ensino e a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, suportei essas perseguições e o Senhor me livrou de todas elas. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão? Mas não pode. Meu Deus, eu sou povo de Deus, nação eleita, povo exclusivo de Deus, sacerdócio santo, eu não posso ser perseguido de jeito nenhum. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não está falando talvez vai ser perseguido. É uma afirmação. Serão perseguidos. A verdadeira fé gera força nas circunstâncias desfavoráveis. Mais uma vez eu quero citar Jó, que ainda que ele me mate, nele esperarei, eu esperarei nele. Oh, meu Deus do céu. Quarto e último tópico. A fé verdadeira ama a palavra de Deus. Se você ama realmente a palavra de Deus,
com certeza ela vai gerar em você uma fé verdadeira. Salmos capítulo 119, versículo 97. Estamos acabando, viu, irmãos? Salmos 119, versículo 97. Meu Deus. Como eu amo a tua palavra, medito nela o dia inteiro. Meu Deus. Quem ama a palavra de Deus, quando você vem na SEB, isso não é um peso para você. Eu não sei vocês, mas a minha Bíblia, eu me esforço para ler mesmo, é intencional. Não pense vocês, irmãos, que eu pego a minha Bíblia, eu saio lendo assim na minha casa, e saio andando e orando, glória a Deus. Não, lê a palavra, na hora que você começa a ler aqui, olha, no princípio criou Deus, aí você começa a ficar com sono. O mundo todo é assim, irmãos. Aí você vai e repreende o diabo, sai para lá, diabo. Não, eu sei que está com sono. É sono, irmãos. Toma um café forte, sei lá, faz alguma coisa. Tem que ser intencional. Mas você precisa meditar na sua palavra. Pega a Bíblia, leia a Bíblia. As crianças estão finalizando a Bíblia. Olha que coisa linda. Nós iniciamos 2024 no panorama bíblico do Antigo Testamento. Hoje nós lemos 1ª, 2ª e 3ª João. Está acabando também, irmãos. Olha que bênção. Precisamos crer na palavra. Amém, irmãos? Amém. Essa fé cresce através da palavra e é alimentada pela palavra, é corrigida pela palavra, como Pedro escreveu em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro 2, 2. Deixa eu ver, é o último versículo. Não é o último não, penúltimo. Diz assim, meus irmãos, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Precisamos desejar a palavra de Deus dia e noite, meus irmãos. Concluindo, primeiro, como posso saber se a minha fé é verdadeira? Examine os seus frutos. Amém. Como saber, como identificar se a sua fé ela é uma fé verdadeira? Examine os seus frutos. Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 7,16 que pelos frutos identificamos quem é falso. Já o crente em Jesus produz fruto também. A verdadeira fé produz o fruto do Espírito Santo. Nós falamos sobre isso no último sermão, em Gálatas 5:22. Nós precisamos manifestar o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fé, mansidão, né, João? Temperança. Você identifica se a sua fé é verdadeira examinando os seus frutos. Olha para como está a sua vida. Em nome de Jesus, quais frutos nós temos gerado? Os nossos frutos têm agradado o Senhor? A nossa conduta tem agradado o Senhor? Segundo, como posso saber se a minha fé é verdadeira? Observe a sua atitude para com o pecado. Você tem olhado para o seu pecado? Não tem nada a ver não. A fé verdadeira odeia o pecado e luta contra ele. 1 João capítulo 3, versículo 9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode pecar. Gente, João está falando, ele não pode pecar porque é nascido de Deus. E eu vou amaciar. Irmão, você pecou aqui, vai lá, pede perdão a Jesus. Reza uma 2 Ave Maria e um Pai Nosso, está tudo bem. Não, irmãos. O texto original diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Terceiro, como posso saber se a minha fé é verdadeira? Analise o seu amor pelos irmãos. Se você não ama os irmãos, você não tem fé nada. É nada, já viu?
É nada. Tem que amar os irmãos. Vocês têm que me amar, gente. Você lembra do Baby? Vocês têm que me amar. Temos que amar uns aos outros. 1 João capítulo 3, versículo 14. Diz assim, irmãos: sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Obrigado, João, obrigado, viu? Você é o cara. Quarto, como posso saber se a minha fé é verdadeira? Verifique a sua perseverança. A palavra de Deus vai dizer: aquele que permanecer até o fim será salvo. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Que possamos realmente, irmãos, nos lembrar das palavras de Cristo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não basta apenas professar, não basta apenas conhecer Jesus, de ouvir falar, não basta apenas você ter o conhecimento sobre Deus e sobre a palavra, sem você praticar o cristianismo. Quando Jesus vier, tudo que parece ser cristão vai ser desmascarado, irmãos. Tudo que parece com igreja, Cristo não vai se apropriar. Se não fosse a misericórdia dele sobre as nossas vidas hoje, irmãos. Olha só, você está numa igreja simples, uma palavra simples, Deus te corrigindo, você sabe aonde você precisa melhorar. Eu sei, eu apanhei primeiro, eu sei aonde eu preciso melhorar. Isso é graça, irmãos. Deus, ele corrige o filho que ele ama, e ele te trouxe aqui para mudar a sua vida. Você não pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Eu não posso voltar para minha casa do mesmo jeito que eu entrei aqui. Eu preciso entregar de corpo e alma para o Senhor. Eu preciso renunciar à minha vida. Não basta ter uma fé que impressiona os homens, é preciso ter uma fé que agrade a Deus. Vocês lembram daquela palavra que diz que Cristo é o autor e o consumador da nossa fé? Cristo, ele é o autor porque ele cria. Ele é o consumador porque ele consome. Tudo que parece ser fé, que não é uma fé verdadeira, ele não consome. Talvez seja essa a resposta para aquelas orações que você faz, pedindo para Deus te ajudar. Talvez você está usando uma fé rasa, uma fé interesseira. O Senhor quer que você ore com o coração quebrantado. O Senhor, ele se permite ser encontrado. Se hoje você reconhece que a sua fé tem sido superficial ou intelectual, sem transformação real, se identificamos que a nossa fé é apenas ortodoxa, sem frutos genuínos, nós temos esperança, irmãos, porque Cristo, Ele mesmo gerou uma fé no coração dos apóstolos, e Ele pode gerar essa fé no nosso coração. E para finalizar, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9, versículo 22 e 24, só para a gente finalizar. Enquanto vocês abrem, houve um homem que tinha um filho, e o seu filho, aliás, vamos no texto, melhor, é isso. Esse homem chega para Jesus com seu filho, e ele fala para Jesus isso aqui: olha, muitas vezes, esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o que Jesus responde para ele, olha. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Próximo. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio. Mas ele continuou, olha, irmãos, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. O fato de nós não termos essa fé que a Bíblia exige de nós,
Se você não tem conseguido exercer essa fé verdadeira, aqui ó, faça como esse homem fez. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Peça para o Senhor. Peça para Jesus, irmãos. Peça para Ele. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Que Deus realmente nos conceda graça, irmãos. Diante da tribulação, o Senhor, Ele nos dá o escape também. Que possamos professar uma fé que realmente agrade o coração de Deus. Para finalizar, o último versículo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. É o último mesmo, irmãos. 2 Coríntios 13, 5. Examinem-se para ver se estão na fé. Provem vocês mesmos, provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Cristo está no nosso meio, não porque nós queremos, mas porque Ele prometeu. Ele prometeu nunca nos deixar sozinhos. Ele prometeu não nos abandonar. E mais, Ele enviou o Espírito Santo, que hoje habita em nós, que habita no meio do seu povo. Nós não estamos sozinhos. Sozinho realmente é um suicídio, não dá. Sozinho não dá. Mas nós temos alguém que intercede por nós. Você não está sozinho. Mesmo que seus pais te abandonem, mesmo que o pastor seja ineficaz, você tem o Espírito Santo que habita em você. Ele pode reavivar a sua fé. Ele pode te ajudar a ser um crente que persevera, um crente que entende que ele não pode desistir, irmãos. Provem a vocês mesmos, é bíblico, e que Jesus nos ajude. Pode ficar de pé em nome de Jesus? Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, que possamos realmente, meus irmãos, encarar a vida não como um parque de diversões. Nós estamos aqui para perseverar. A tribulação, como eu tenho o hábito de falar, ela não pode produzir algo que não seja perseverança na sua vida. Alegrem-se por estar passando por tribulações, meus irmãos. Nos tornaremos pessoas perseverantes. Cristo padeceu por nós no nosso lugar. Pode ter certeza que a pior parte Ele fez. Você nunca vai sofrer mais do que Cristo sofreu. Nunca, nunca. Você nunca vai amar como Cristo amou. Você nunca vai perdoar como Cristo perdoou. Nunca. Deixa Ele te transformar dia após dia. Não faça de algo extraordinário, algo comum. Ele te trouxe aqui para transformar a sua vida. Independente se você está aqui há 5, 6 anos, não importa o tempo. Ele quer te transformar hoje. E depois que Ele te transformar hoje, você vai ter outras áreas na sua vida que precisam ser transformadas. É dia após dia, sendo transformados de glória em glória, até alcançarmos a estatura do homem perfeito. É uma obra que Ele vai fazer na sua vida, mas Ele vai fazer na vida daquele que crê. Na vida daquele que abriu o seu coração. Permita ser transformado, irmão, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo transformar a sua vida. Deixa Ele fazer de você realmente uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Permita-se em nome de Jesus. Não endureça o coração. Em nome de Jesus, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar a natureza que há em você. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, curva sua cabeça no lugar onde você está. O Senhor, o dono da igreja, Ele está aqui. E Ele te trouxe aqui para mostrar para você que você precisa mudar, assim como quem vos fala. Oh Deus, em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a encontrar, ó Pai, aonde nós temos falhado. Sabemos que não é tão difícil encontrar os erros. Pai, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor trouxe cada um dos Seus filhos até este lugar.
Pai, em nome de Jesus, ajude cada um a realmente ter uma fé verdadeira, não uma fé interesseira. Ó Pai, nos ajude a sermos filhos fiéis a Ti. Um filho que entendeu que ele foi resgatado e que ele tem uma dívida eterna com o Senhor, algo que é impagável. Oh meu Deus, nos ajude a sermos cristãos transformados pela Tua palavra. Oh meu Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós e nós queremos mais do Senhor. Pai, em nome de Jesus, afaste de nós tudo aquilo que tem nos atrapalhado de continuar em Tua presença. Deus, que seja uma pessoa, que seja alguém da família, não importa, Senhor, abriremos mão de tudo aquilo que nos atrapalha de servir o Senhor. Nos ajude, Jesus. Espírito Santo, abra os nossos olhos para que nós possamos compreender aonde nós temos falhado. Ajude a sua igreja, ajude cada irmão, ajude cada filha, cada filho do Senhor, cada filha que tem sido muitas das vezes perseguida, Senhor. Pai, dê força em nome de Jesus. Pai, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer no nosso meio. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, um vaso novo, como Tu queres, Senhor amado. És oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, aleluia, Jesus. Eu quero ser um vaso novo. Aleluia, aleluia. Estenda suas mãos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo e que o amor do nosso Deus te acompanhe, irmão. Que Ele dê para você uma excelente semana, que Ele te proteja, que Ele te guarde, que Ele seja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua escola. Que Ele a cada dia continue abençoando você para um propósito muito maior do que você pensa. Vá viver a melhor semana da sua vida. Que Ele te abençoe e te guarde. Até o próximo culto, irmãos. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.